Já que a mulher não existe, cabe, né, de certa forma, cada uma criar uma para si, vamos dizer assim. Saudações ensinantes, pessoa querida! Tudo bom com você? Eu espero que sim. E este vídeo aqui é mais um vídeo de algum debate que eu fiz por aí em algum momento. Este, precisamente, provavelmente 2021 ali, antes de 2022, há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, justamente com a minha amiga Aida Iglesias, que você vai conhecer logo mais, sobre aquela famosa frase do Lacan, de que a mulher não existe. Então, tem essa famosa frase do Lacan, e essa caneta aqui parece que já era, e que a gente vai fazer uma conversa sobre essa frase, suas implicações, e também tem alguma coisa ali sobre a tábua da sexuação que o Lacan cunha em algum momento de sua obra, não sei quando, porque ainda não estudei tão bem assim Lacan. Mas uma coisa que deve ficar evidente nessa live é que se a mulher não existe, o homem muito menos. Por quê? Porque todo mundo não todo mundo é incompleto, todo mundo tende à insatisfação, todo mundo tende ao impossível e todo mundo é não todo, não só as mulheres aí, lembrando aí que essa frase é bastante polêmica, bastante filosófica, mas não sem um pouquinho de machismo, querendo ou não, porque o enunciado dela é isso. E uma coisa que é interessante que vai aparecer, nessa live é justamente as implicações políticas e sociais de uma frase como essa, Vamos aí abordar levemente essa questão. Mas, sem maiores delongas, foi uma live muito interessante, espero que você goste, espero que surjam mais e é isso aí. Um bom programa para você. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live. Eu quero agradecer a todas as pessoas que compartilharam, que curtiram as lives passadas, que compartilharam essa live. Essa live promete. Promete, já rendeu alguns comentários antes mesmo. Como assim? Que papo é esse? Mulher não existe? Não. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso, como sempre, à luz da psicanálise. Essa frase foi proferida pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Foi uma das frases polêmicas, e hoje nós temos um convidado que vai discorrer sobre esse assunto, vai trazer à luz de uma forma didática, de uma forma dinâmica, lembrando que vocês poderão participar. A gente vai fazer aqui dar as respostas na medida do possível, tá? Não garanto que a gente vai conseguir por questão do tempo, tá bom? Então, espero que vocês curtam, que vocês participem, que vocês compartilhem também com as pessoas, com os amigos, com os familiares, deixa a novela de lado, deixa aquela conversinha no WhatsApp e vem para cá para a live. Essa noite eu tenho um convidado que é psicanalista, professor, Bruno Adipietro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Aida, boa noite, espectadores, boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa sexta-feira à noite para conversar sobre um tema interessante, muito atual, e trazer aí novas formas de pensar, novas ideias, que a discussão é muito interessante, a psicanálise tem muito a contribuir. Ok, então, para começar a nossa imersão nesse papo gostoso e polêmico, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Em que amplitude é possível determinar ou explicar essa afirmação de Lacan? A mulher não existe. Essa frase dele
a gente tem que contextualizar até no eixo histórico da humanidade mesmo, né? Então, a gente pode visitar o mito da criação, né, das religiões e sociedades, né, das religiões judaico-cristãs, e perceber quais as diferenças entre a criação do homem e a criação da mulher naquele momento, né? Então, se a gente visitar lá o Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber que Deus cria o mundo, Deus cria todas as coisas, né, os animais e tudo mais, e aí ele chega e cria o homem do barro, né? Ele pega um montinho de barro, pó da terra, enfim, né, depende da tradução que você tiver disponível, que você encontrar, né? E aí ele pega aquele monte de barro, um monte de pó, molda ali um corpo, sopra, né, o sopro divino para dentro daquilo ali, e aquilo se torna um homem, né? Em algumas traduções tem ser humano, tal, mas fica evidente com o decorrer dos versículos que ali se trata de um homem. E algum tempo depois, o Deus percebe que, olha, tá faltando alguma coisa para esse homem. Está faltando e não é uma companheira, está faltando uma ajudante. Né? Então, a gente for verificar aqui mesmo, o Deus, ele diz, né, ó, aqui no versículo 18, do capítulo 2, ele fala, não é bom que o ser humano esteja só, vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Então, ele vai lá, ele vai pegar um outro montinho de barro, ou então um montinho de pó e soprar a vida? Não. Ele adormece Adão, né, ele faz Adão cair no sono, e aí arranca-lhe uma costela, fecha a ferida com carne, né, e daquela costela ele faz a mulher. E aí, o Adão, ele fala o seguinte aqui no versículo 23 do mesmo capítulo, né? No mesmo capítulo 2. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, note que o mito cristão, né, judaico-cristão, ele não coloca em equivalência a criação do homem e a criação da mulher, né? Deus cria o mundo, cria o universo, cria os animais, cria as montanhas, rios, etc, 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 cria tudo, e o homem. Mas aí ele percebe que falta alguma coisa, e aí ele cria a mulher. Mas ele cria a mulher por causa do homem e a partir do homem. Né? Então, não é uma criação em si, vamos dizer assim como o homem foi, né? Ele cria o homem do barro, ele pega a costela de Adão, né? E aí o mito, né, a gente sabe aí que vai decorrendo, mas perceba que não é a mesma formação, não é o mesmo jeito e não é pelo mesmo motivo. Isso na religião e tudo mais. E é interessante notar que recentemente saiu uma notícia interessante, que um ministro decidiu um habeas corpus para uma mulher ajudar o marido que estava doente. Então, para vocês verem como, por mais que isso aqui tenha milênios de idade, essa criação, essa ideia ainda corre assim, né? Ainda está onde você quer onde quer que você vá, você vai encontrar isso acontecendo, essa leitura, essa ideia. Então, só para frisar, a criação do homem, nesse mito, não é a mesma que a mulher, né? Ou, pelo contrário, né? A criação da mulher não é a mesma, não é do mesmo tipo, ela existe por causa do homem e ela veio do homem, né? Bom, avançando um pouco, a gente chega em Freud, na psicanálise, né? E ele vai percebendo um bom número de pacientes que o homem, ele, em alguns momentos, né, alguns tipos de homem, perdão, ele escolhe um certo tipo de mulher, né? Ele vai percebendo que existe uma tendência, né? Ele percebe que, poxa, muitos dos meus pacientes estão escolhendo mulheres parecidas com a própria mãe, né? Eles estão ali enrolados em romances, em situações onde
existe uma grande similaridade com a própria mãe, ou pelo menos com o ideal de mãe, né? Uma mulher mais idealizada, mais pura, casta, etc, etc. Né? E acontecem outros percalços do caminho também, mas esse é o grande foco dessa análise que ele faz. E, de acordo com isso, deixa eu só me lembrar aqui. De acordo com isso, ele faz uma constatação interessante, a partir do homem, né? Olhando os homens neuróticos, né? Ele diz o seguinte, e depois, só um breve contexto, né? Isso quando o menino começa a perceber as situações sexuais, as dinâmicas sexuais, né? Começa a aprender ali, pelo menos de uma forma rudimentar, a entender o que é o sexo, como acontece aquilo, de onde os bebês vêm, essas coisas todas, né? E aí, Freud escreve o seguinte: ele começa a desejar a mãe para si mesmo, no sentido com o qual há pouco acabou de se inteirar, e a odiar de nova forma o pai como um rival que impede esse desejo, né? Então, o menino começa a ter uma ligação diferente com a mãe. E, nesse momento, ele vê que o pai é um empecilho. Não, esse cara é um rival. Né? Ele começa a odiar de uma nova forma, como acabamos de ler aqui. E aí o Freud conclui: passa, como dizemos, ao controle do complexo de Édipo. Né? Então, o Édipo é um personagem da mitologia que, por coisas do destino, né, ele é apartado da sua família primeva, né, ele abandona, né, na verdade, assim, né, o pai dele, o Laio, vai até o oráculo e, assim como 99% das previsões do oráculo para homens, o oráculo diz: ó, seu filho vai te matar. Aí ele, caramba, cara, não sei o quê, putz, que problema, então eu não vou matar a criança, né, então, mas ele se livra da criança, ele joga o menino, ele coloca o menino, ele prega o menino pelos pés, inclusive, por isso Édipo, né, pregado pelos pés, e numa floresta. Mas aí um casal, né, de camponeses encontra ele, cria ele, tudo mais, ele se torna um homem adulto, tudo bem, né, tudo mais. E num encontro fortuito numa estrada, ele tem uma briga, ele acaba matando um cara. E esse cara é o Laio, ele nem sabia de nada. E depois que ele faz isso, ele sabe que quem fizesse tal coisa, né, também ele vai na esfinge lá e acerta o desafio da esfinge e tal, e ganha o reinado de, se não me engano, eu não sei, acho que era Tebas, não sei se é Tebas ou Midas, mas acho que era Tebas. E a Tebas está sem rei, e ele se casa com então, rainha, né? E lá pelas tantas, como toda a tragédia grega, ele começa a perceber alguma coisa esquisita, e aí ele descobre que aquele cara que ele matou na estrada era o pai dele, esposo da Jocasta, que é a rainha. Só que nisso, ele percebe que ele matou o pai e casou com a mãe. E nisso, eu não vou contar o que acontece com ele, porque é legal de ler, né? Mas aí ele faz uma coisa lá, e o Freud, olhando aquilo, ele fala: olha só que interessante, né? Aí, em algum momento, ele diz: seu destino nos comove, porque bem que poderia ter sido nosso, né? Todo menino parece que, em algum momento, né, como começa a entender o que é sexo, como é que se dão as relações sexuais, ele começa a se sentir uma aversão em relação ao pai, em detrimento ali, né, proporcionalmente a um desejo pela mãe, né, e ele dá esse nome do complexo. E é interessante que, como é que o menino resolve esse complexo? Bom, em algum momento ele vai aceitar que a mãe é do pai, né, de uma lógica meio tribal assim, né, mas ele vai aceitar que aquela mulher não lhe pertence, e ele busca uma mulher para ele. Resolvido. Aceitou a castração, né, que seria um outro complexo, né, o Édipo superado pelo complexo da castração, e aí ele vai escolher uma mulher para ele. E a menina, como é que fica? Né? O Jung, aqui que é interessante também, um outro momento da psicanálise, deixa eu só me lembrar aqui onde está.
Acho que não é aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, não vou lembrar agora, porque a última tentativa... Ah, não, é aqui mesmo, é aqui, achei. Né? O Jung tentou lançar, na época que ele ainda estava junto lá com Freud e os outros psicanalistas, né, de Viena, ele tenta lançar o complexo de Electra, que é justamente uma coisa parecida com o que aconteceu com o Édipo. Né? Electra é uma mulher lá da Grécia também, né, mais um mito grego, e acontece alguma coisa, a mãe faz alguma besteira e acaba culminando na morte do pai dela, e ela pede ao irmão Orestes que mate a mãe, se vingando da mãe. Então o Jung tentou emplacar isso, mas não colou. O Freud falou assim, não. Ele fala o seguinte, uma nota de rodapé, num texto interessante, chamado A Psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher, de 1920, né, que já estavam apartados aí o Freud e o Jung, né? Ele fala o seguinte sobre essa ideia do complexo de Édipo feminino, que é o que ele chama. Ele fala assim, não vejo qualquer progresso ou lucro na introdução da expressão complexo de Electra e não advogo a sua utilização. Então ele fala assim, não. O Édipo é uma coisa, Electra é outra, não tem nada a ver. E por quê, né? Estava falando que o menino se resolve o seu complexo de Édipo, aceitando que a mulher, né, que a mãe não é dele, é do pai, e ele vai viver em busca de uma outra mulher. A menina, não. Para Freud, nessa lógica falocêntrica, né, que infelizmente é onde ele nasceu, né, onde ele atendeu e produziu, onde ele viveu, né, em suma, a menina não se resolve, né, não resolve o seu complexo de Édipo da mesma forma. Por exemplo, vou aceitar que o meu pai é da minha mãe e vou buscar um namorado, um marido. Não. Ela precisa ter um filho homem que ela vai oferecer ao pai, já que ela não tem o falo, que é o que o menino tem, né? Pelo menos ali, ancorado num órgão, né? O menino tem o pênis, a menina tem a vagina, apesar que, até escopicamente falando, você percebe que num primeiro momento, numa primeira impressão, as criancinhas, quando se veem peladas, né? Vem o corpinho do coleguinha, ele vê que alguns têm um negocinho, e eles veem que outros não têm. Então, é uma forma rudimentar de perceber que em alguns existe uma coisa, em outros não existe aquela coisa. Então, é mais ou menos assim que as crianças veem, né? E aquilo vai evoluindo, e chega até, veja que com uma certa deficiência até do ensino, né? Ao invés de os pais dizerem, não é assim, tem um pintinho, mas tem uma boquinha, alguma coisa assim, não, um tem e o outro não tem. Então, já que a mulher não tem, ela tem que buscar. E ela busca tendo um filho apresentando ao pai. E é de tudo isso, aí vem um outro momento, né? Uma psicanálise ali bebendo das fontes antropológicas que estão ali acabando de serem formuladas, né, de serem estruturadas, e aí, o próprio Freud, em Totem e Tabu, ele cunha um novo mito. Existia um tempo atrás, né, grandes primatas vivendo numa horda, existia um macho alfa que detinha poderes sexuais sobre todas as fêmeas, uma espécie de tirano, e existiam os outros machos, beta, vamos dizer assim, né, que não tinham esses direitos. Em um belo momento, cansados dessa opressão, né, que eles também queriam se divertir um pouco, e um pouco mais do que o próprio macho alfa, eles fazem uma espécie de conluio e derrotam esse macho, né, matam esse macho. Inclusive, eles vão comer, né, num banquete totêmico, né, numa refeição chamada banquete totêmico, e aí vai dar outros desdobramentos, mas veja que, ao comerem da carne desse pai, eles se lembram de, ninguém pode ocupar o lugar que ele ocupava, porque se algum de nós ocupar aquele lugar, vai acontecer o mesmo. Só que, mais uma vez, você percebe que a mulher não participa.
Ela ela trocou de, vamos dizer assim, ela trocou de opressor, né? Uma certa medida. Porque existia um macho que mandava, esse macho, e elas eram escravas desse macho, e agora esse macho foi derrotado, os outros machos meio que assumiram ali o poder, mas elas também não aconteceu nada com elas também não foram favorecidas. Elas mais uma vez, né, elas não se realizam em si, elas sempre estão ali numa espécie de vivência satélite ali, elas ocorrem, é uma coisa que acontece nessa lógica, né? E o Lacan percebe tudo isso, e aí ele fala, olha, no mito cristão, ela acontece a partir de uma costela, ela não é uma criação em si, e ela só vai servir para ajudar o homem. No Édipo, ela também vê que não tem o falo, né? O menino é alguma coisa, ela é um não ser, vamos dizer assim, né? Ela não tem algo. Não é que ela tem algo, ela não tem algo, ela é uma espécie de negação. E para resolver esse problema, ela precisa obter alguma coisa que não está nela, enquanto que o menino já tem. Ele só precisa manter, de certa forma, né? E no banquete totêmico, né, no totem e tabu, a mulher não participa. Apesar que ali existe um outro momento também, né, que não é só essas três, existem outros aspectos, né, que a gente vai explorar mais para frente, mas com esses três olhares, o Lacan vai e fala assim, olha, a mulher não existe. E aí fica essa dinâmica, né, essa frase polêmica, um certo modo, né, ela assusta porque ela tem ela é, de certa forma, machista, mas ela é uma constatação do que ele percebeu, né, não é uma coisa machista em si, é uma percepção que ele tem, né, que ele conclui com outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Então, acho que é isso que, nesse contexto todo, que dá para colocar aí a mulher como não existente, né? Seria partir para um raciocínio de que os homens têm uma representatividade fálica, vou colocar talvez assim para a gente discorrer. E no caso da mulher, por ela não ter, por não existir o falo, por não existir o pênis, ela se vê, digamos, sem representatividade nenhuma. Eu acho interessante, você estava falando e eu me lembrei de um exemplo muito típico, e quem está aqui acompanhando essa live, mulheres vão se identificar com essa situação. Mulher vai para uma festa, a gente vai muito bonitinha, com um vestido maravilhoso, lindo, aí você chega na festa, você encontra uma outra mulher com um vestido igual ao seu, ou um sapato igual ao seu. E aí o que acontece? Isso é fato. Ai, aquele sapato é igual ao meu, aquele vestido é igual ao meu. Já se isso acontecer num outro momento com o homem, ele não vai se incomodar, porque o homem, um sapato é um sapato, uma blusa é uma blusa, ele já se representa por si, pelo próprio falo. Então, talvez seja uma forma da mulher se apresentar de uma forma singular, talvez que o Lacan queira discorrer ou mostrar. O que você acha? O que a gente pode falar? Talvez? No sentido da mulher, como assim? Não entendi muito bem a pergunta. No sentido dela ser única, não entendi. Me parece que essa linha lacaniana, esse raciocínio, é de mostrar que existe uma mulher que ela tem ela tem uma liberdade, ela se desfruta de uma certa liberdade para poder percorrer os caminhos que ela quiser. Então, assim, ela não existe desse ponto, ela não existe do ponto de vista representativo, não existe um falo,
porque eu falo por si é da parte masculina, da parte do homem, mas ela por si, ela atravessa todas essas fronteiras para se reinventar como mulher. É esse raciocínio que eu estou querendo levar e não sei se faz aí algum tipo de sentido. Faz sim, porque já que a mulher não existe, cabe, né, de certa forma, cada uma criar uma para si, vamos dizer assim, né? Porque veja que nesse aspecto, né, uma boa leitura, né, um bom insight, que é o seguinte: olha, o homem ele está circunscrito ao falo, porque assim, ó, o falo é um termo mais abstrato, mais simbólico, né? Mas como ele tem um órgão que representa essa ideia, então ele está mais restrito a ele. Enquanto que a mulher não. Então, é o que você falou, ela tem mais possibilidades do que o homem, né? E mesmo numa sociedade machista, nem tanto, né? Mas veja que, em alguma medida, ela tem essa vantagem, porque ela não está circunscrita. É interessante que o Lacan, ele vai além desses três pontos de vista, né? E outros também, mas ele vai entender, ele vai tentar resolver um problema dos casos de psicose. Ele vai entender, olha, o Freud, ele investigou isso, por exemplo, no caso Schreber e tal, ele investigou essa questão da psicose, assim como, por exemplo, Jung também, né, e eles não entenderam muito bem, ou então eles explicaram de alguma forma que para Lacan não foi suficiente, né, o Lacan quer saber por que acontece a psicose, né, como que isso se dá, que às vezes o fulano, ele é castrado, de certa maneira, mas ele ainda psicotiza, né, e nas suas famosas tábuas da sexuação, né, ele vai perceber que por não ter que assim, o complexo, uma coisa que é interessante também de se notar, é que no mito totêmico existe um macho alfa, né, mas não existe uma fêmea alfa. Então, o que a mulher é naquele contexto? O homem, ele é castrado porque existe um homem que não é. É aquela famosa ideia do ao menos um. Então, ao menos um homem não é castrado. Então, ele garante as castrações, né, a castração dos outros homens, dos machos beta lá. Mas não existe a fêmea beta para castrar as outras fêmeas. Então, como é que isso se dá? Né? Então, por não ter o falo, né, por não ter o pênis, né, o órgão, a mulher ela vai, de certa forma, ser castrada também, pelo mesmo macho alfa, mais ou menos a mesma dinâmica, mas ela vai ter possibilidades que o homem não tem, e é justamente para entender a questão da psicose, porque, por exemplo, né, para explicar um pouquinho, a psicose, ela é o inconsciente a céu aberto, né? Ela é aqueles significantes, né? Para ser bem lacaniano, né? Ela é aquele conjunto de significantes que não formam cadeia. Ela é uma holófrase, como a gente vê lá no curso com o professor Marto, né? Então, ela é uma bagunça. Mas existe um quê ali? Existe uma função fálica. Isso é muito interessante de notar, que o Lacan ele percebe que existe a castração e existe a função fálica. São coisas distintas. E são concomitantes no sujeito normal, né? Agora, no psicótico, alguma coisa não acontece. Essa função, ela não se dá, a função fálica. A castração acontece mais ou menos, mas a função fálica não. Ou pelo menos de tempos em tempos ela falha. Então, ele vai perceber que, poxa vida, por não ter o representante fálico, por não ter o órgão, ela pode mais. A libido, que na psicose só fica no eu, que não vai para o objeto, né? Porque a criancinha nasce com uma porção de libido. Ao avançar da infância, essa libido vai se orientando uma parte para si mesma e uma parte para os objetos. No psicótico, essa libido se volta para si, né? Justamente por causa dessa função fálica que falha. E aí ele vai perceber isso que, olha, essa libido, por não ter, né, por na mulher não ter
o representante fálico, né, o representante orgânico, ela sobra um pouquinho de libido e ela consegue ser mais autossuficiente até do que o homem. Ela consegue o que o homem não consegue. O homem está sempre restrito ao falo. Né? Se ele perde o pinto, ferrou, ele se perde, ele perde a potência. A mulher não tem esse problema. Né? Para ela não acontece isso. Então, ela tem mais possibilidades. Né? Então, é muito interessante essa leitura do Lacan, porque ele vai diferenciar a castração e ele vai, né, diferenciar a castração da função fálica, que aí vai aparecer na tábua da sexuação, que a gente pode investigar aqui nos próximos minutos. Então, se a gente analisar bem, ele não radicalizou digamos, nesse exagero. Tem alguns comentários que, na verdade, não são perguntas, que aí, pegando até esses comentários, Lacan radicalizou. Aí um outro comentário da Mônica Gama: a afirmação da posição da mulher ainda hoje é uma empreitada. Val complementa: a mulher no todo, a ideia de Lacan é não fragmentada. Aí várias questõezinhas aí que a gente pode discorrer. Quer falar sobre isso, esses comentários e... Sim, essa pergunta é legal. Essa pergunta tem tudo a ver com o que o Lacan fala nas suas tábuas da sexuação, né? Que são... Eu fiz aqui uma colinha que espero que vocês consigam ler, né, a contento. Mas, então, nesse momento aqui, a gente parte do totem tabu. Então, nós temos aqui o homem, né, eu coloquei aqui, que assim, né, essa tabela aqui, ela aparece em vários livros, vários autores, né, o Lacan usa várias vezes e tal, e muita gente explica do seu jeito. Então, eu tomei a liberdade de colocar de um jeito um pouco mais, até mais matemático, porque eu conheço um pouco de matemática, né, então, de um jeito mais correto. E, aproveitando a biologia, só para diferenciar, né, o homem, ele tem os cromossomos X e Y, e a mulher é o XX. Então, eu vou chamar o homem de Y e a mulher de X. Então, é o seguinte, esse símbolo aqui significa existe. Então, existe um homem, não um sujeito homem, cuja função fálica é barrada. Ou seja, ele não tem a função fálica. De certa forma, ele é esse macho, né, que ele não precisa se preocupar com isso. Ele pode fazer o que ele bem entender, né? E o ao menos um, né, do Lacan, né, da ideia de que, olha, ao menos um homem, ele tem essa barra aqui na sua função, ou seja, essa função é barrada, essa função não se dá. Opa, isso, tá. E aqui é o seguinte, com essa afirmação aqui de cima, a gente chega nessa aqui. Para todo o homem, existe uma função fálica. Todos aqueles que são os machos beta, né? Então, eles, por terem o falo, etc, eles têm essa função fálica e essa função está circunscrita a esse falo. Então, eles estão aqui, vão, né, o Lacan usava muito a palavra gozo, né? Então, vão se divertir, vão gozar do jeito que a castração permitir. Agora a gente chega na mulher. Não existe um sujeito mulher, que é o xizinho, com a função fálica barrada. Não existe a fêmea alfa. Não existe. E aqui vem a pergunta da Val, da mulher não toda, né, não fragmentada, aliás. Porque, ela não é para qualquer, né, para todo barrado, para qualquer barrado, não é barrado por qualquer coisa. Ele acontece de uma forma muito mais fluídica do que acontece no homem, porque ela não tem isso, né? Ela não tem o falo, não tem o órgão. Então, para não toda mulher, vamos dizer assim, né,
a função fálica, ela não existe barra, ela acontece de fato, mas ela acontece pela mulher inteira, pelo seu corpo inteiro, e não está apenas circunscrita ao falo, ao Y, né, à biologia, né, não que o homem também esteja preso, né, claro que não, tanto é que o Lacan, ele vai criticar os seus pares da época, porque eles estavam muito focados ali na ideia da biologia, né, estavam se voltando muito à biologia, e o Lacan fala, ó, vocês têm que ler mais Freud, entender melhor, porque o Freud já deixou a biologia faz muito tempo, né. Então, essa tabelinha, ela justamente mostra o né, como a mulher não tem o falo, ela acaba não sendo circunscrita a esse falo, a esse órgão, e os seus modos de gozo são múltiplos, né, e muito maiores do que os modos que o homem tem, por causa do falo. Então, aquilo que limita o homem também prende, né, enquanto que a mulher, ela tem uma fluidez maior. Espero que eu tenha respondido lá a pergunta da Val. Eu quero aproveitar agora, mandar um abraço para o Luiz Cássio. Luiz Cássio está aqui, ó. Você colocou aqui um comentário, já coloquei aqui na sua perguntinha. E aqui eu quero aproveitar e mandar um alô para quem está curtindo, quem está assistindo. Monique, Eliane, Luiz Cássio mais uma vez, Rosa, Lincoln, Val, Eva, Larry Bird, Renata, Vivi Nascimento, Kelly Cristina, Mogama, Renato Batista, Maria Aparecida, Maria do Carmo Totti, Dirce Daniel, Paulo Rogério, Andressa Miranda, Andréa Baldívia, Zezé Beltrão, Genival Gomes Albuquerque. Opa, continua a listinha aqui. Ronaldo Grossman, Isidro Navaz, Cristiane Tuffi, Raquel Rassi e Marisa Milk. Maria Lúcia. Opa, desculpe, Maria Lúcia. Ah, mesmo. E Marisa Milk. Muito obrigada, vocês estão acompanhando, espero que esteja sendo satisfatório, e vamos continuar aqui, prosseguindo com as nossas perguntas. Bom, então, resumindo a ópera, é interessante você colocar esses exemplos se baseando em Freud, porque, na verdade, o Lacan ele fez uma espécie de releitura a partir de Freud. É bom a gente até esclarecer aqui que essas ideias, assim, elas partiram, né, do Freud. Então, é uma releitura, mas com outro olhar, um olhar lacaniano, um olhar muito peculiar, porque as pessoas costumam dizer assim, ai, Lacan é tão complexo, mas à medida que você vai fazendo, e você conseguiu fazer essa analogia, voltando para Freud, aí fica até, digamos, menos difícil de compreender. Então, resumindo, essa frase, ela dá um cunho de valorização para a mulher, e não o contrário, como se diz, radicalizou, machismo, e um monte de críticas. Então, a partir do momento que a gente vai compreendendo um pouco essa visão, digamos, peculiar de Lacan, a gente vai percebendo que, né, na verdade, foi isso mesmo, né? Sim, né, uma frase que exemplifica bem essa dinâmica, aquela do Hamlet, né, que o Polônio chega e vai falar, ó, é loucura, mas há método nessa loucura, né, então não é tiro da cartola, né, então, se não me engano, o pai do Lacan, ele era religioso, né, ele era uma pessoa importante na igreja, então ele tem e lógico que o Lacan tem um conhecimento enciclopédico, né, ele tem lá um vasto conhecimento de linguística, de antropologia, né, na época dele, até mais do que Freud, teve mais acesso do que o próprio Freud, porque aquelas ciências, né, aqueles olhares estavam mais maduros, né, então ele bebe dessas fontes, e ele faz isso, e ele tenta resolver um problema, não só o problema da psicose, mas ele, olha, e o próprio Freud já avisa lá atrás, fala assim, ó, não é uma coisa estanque, não é uma generalização, é uma tendência no máximo, mas é uma leitura, né?
existe ali uma tendência, existe um viés, não que toda mulher seja vai fazer isso, ou todo homem vai fazer aquilo, ou então que nenhum homem possa ter modalidades de gozo, para lembrar do próprio Lacan, de uma outra forma que não através do falo, né, do pênis. Então, calma, não é por aí. E é interessante que hoje em dia a gente tem até 40 anos depois de Lacan, para a gente ainda discutir isso, né, porque eu lembro que com 20 anos a sociedade, né, quando eu tinha 20 anos, a sociedade era diferente, né? As questões eram diferentes, né? A gente tinha, por exemplo, que escolher entre baladas de LS e baladas hétero. Hoje não. Hoje você vai para balada, para o barzinho, para qualquer ambiente público e é todo mundo ali. As demonstrações de afeto acontecem de forma muito mais livre e não existe mais aquela taxação de que, olha, aqui não pode acontecer tal coisa, né? Então existe uma liberdade muito maior do que na época dele, que mais ainda na época do Freud. E eles, nos seus devidos momentos, né, nas suas devidas sociedades, nos seus devidos recortes históricos, eles são muito mais progressistas do que a grande maioria, né? Tem ali os seus defeitos, tem as suas escorregadas, né, como o próprio Freud ali deu ali uma afastada na ideia dialética ali, para nós, não é bem equilibrado, não é bem assim e tal, mas ele também está defendendo uma coisa que ele criou, ele tem ali uma birra com o Jung, que eles se distanciam, né? Então, tudo tem um porquê, e quando você começa a se aproximar mais e estudar mais, você percebe que não é uma coisa puramente machista, e ela não é nem machista em si, ela é uma conclusão que expõe um jeito de uma sociedade, um jeito de olhar de uma sociedade, né? Então, ó, nesse recorte histórico, existe vamos dizer assim, um viés que prejudica as mulheres, né? E isso vem, ó, lá da Bíblia, né? Isso vem lá de Moisés. Então, poxa, será que não cabe a nós, né, mudar isso, pensar melhor essas coisas? Eu acho que sim, né? Assim como o próprio Lacan diz, né, autorize-se, né? O psicanalista, por exemplo, é aquele que se autoriza, ninguém autoriza ele. Ele se autoriza, né? Então, a mulher, ela tem, e o homem também, inclusive, porque essa frase, ela pode ser traduzida, né? A gente pode brincar com a palavra e colocar aí, ó, o homem também não existe, né? O homem não precisa ser circunscrito a uma ideia de potência, de provedor, de cuidador, de pai. Ele pode ser o que ele quiser, dentro das suas possibilidades, né? Então, ele tem também uma frase libertadora para ambos. Porque veja também uma coisa, né? Ó, você imagina você ser um macho alfa que existem outros machos à espreita, né? De certa forma, o poderoso também sofre, né? Ele, poxa, eu posso ser deposto a qualquer momento, né? Então, aquela coisa do mestre-escravo, né? De alguma medida, o mestre também é escravo do escravo, né? Às vezes a gente encontra aí com pessoas que estão juntas há muito tempo e você percebe que, poxa, é um prendendo o outro, né? Então, eles prendem a si mesmos e nenhum deles se realiza, nenhum deles acaba fazendo aquilo que gostaria de fazer, porque existem, né, laços morais, nós morais, né, nem laço você ainda desata, o nó você tem um grande trabalho para desatar, né? Tem até uma santa que ajuda nisso. Então, para você ver como é complicado. Então, a gente tem que transformar esses nós em laços e desenlaçá-los, né? E conseguir um pouco mais como diz nosso professor, né? Conseguir um pouco mais de liberdade até para escolher os próprios problemas, né? Pelo menos isso a gente tem que ter. Né? E não ficar comprando os problemas dos outros. Eu quero também aproveitar o momento para mandar um abraço para a Luísa Cortes, Márcia Salmeron, Angélica Rossu e Aline Pirani, que estão acompanhando aqui essa live. E uma perguntinha que acaba de chegar, fresquinha, fresquinha. Maria Aparecida Paraíso pergunta, e nos dias atuais, qual o lugar da mulher? Nos dias atuais, qual é o lugar da mulher? Eu acho que a gente retorna àquilo que eu disse, né? A mulher,
tendo as suas possibilidades, ela vai ter que criar o seu lugar, assim como qualquer outra pessoa, né? Eu acho que veja, não que seja um crime a pessoa aceitar de alguma forma o que lhe foi imposto, mas que cabe a cada um de nós aceitar conscientemente se é esse lugar que a gente quer ocupar. Então, por exemplo, a gente enfrenta muito machismo ainda, mas a gente está, né, conseguindo fazer com que as mulheres tenham mais espaço. Né? Isso é um trabalho de todos. Então, se a mulher quer ser médica, ótimo. Se ela quer ser psicanalista, ótimo. Se ela quiser ser, na verdade, né? Se ela quiser ser professora, ótimo. Se ela quiser ser motorista de ônibus, ótimo. Né? Então, o lugar da mulher hoje se você parar para pensar, essa lógica também, ela traz consigo uma lógica de estaticidade, né, de concretude, como se existisse um lugar a ser descoberto. Né? Eu, particularmente, sou crítico a essa ideia, porque ela revela um ponto de vista de que, olha, existe um lugar certo para a mulher, mesmo nessa sociedade. Né? E essa sociedade, ela está sendo criada conforme, né, os anos vão passando. Então, os lugares, eles têm que ser criados, né? Assim como, por exemplo, um homem pode ser cabeleireiro ou maquiador e não ser, né, e não ser gay, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ter esse lugar para se expressar, para trabalhar, né, conseguir o seu sustento, etc. Mas ele tem essa possibilidade, né? Então, o lugar da mulher é o lugar que todos nós, de certa maneira, né, em certa dose, conseguimos construir conjuntamente, né, em conjunto. Então, não é um trabalho de uma pessoa só. Até essa pandemia, né, essa epidemia aí da Covid, ela mostra que, olha, se uma pessoa não usar máscara, ela vai estar contaminando o ambiente, ela vai poder contaminar outras pessoas. Então, a gente tem que entender que é um lugar a ser construído em conjunto, né? Uma coisa socialmente construída, uma coisa, um lugar, né, coletivamente construído, né, então, mas só para responder de uma forma até mais reduzida, né, o lugar da mulher é o lugar que ela quiser, né, que ela ter a capacidade de ela construir ali, de manter também, né, de sustentar o desejo, etc, então, é o lugar onde ela conseguir mesmo, né? Acho que é isso. Bom, a Mônica Gama pergunta aqui. Na verdade, ela comenta, curiosa em saber por que esse tema foi levantado. Bom, Mônica, primeiramente, porque Lacan é um tema complexo e trazer isso num bate-papo como esse traz possibilidades da gente entender um pouco mais, trocar ideias e da gente expandir esse conhecimento também. Né? É interessante, e aqui eu gostaria até de afirmar que, infelizmente, muitos querem ou quiseram transformar a psicanálise como um reduto acadêmico apenas, quando, na verdade, nós precisamos levar isso para as pessoas, nós precisamos atingir um público maior com esse conhecimento. Porque é um conhecimento que traz benefícios, autoconhecimento. Então, dessa forma, é por isso essas lives estão acontecendo, para que a gente tenha um estreitamento maior, para que a gente não ache e que as pessoas não tenham ideia que a psicanálise é um bicho de 7 cabeças. Não, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, quebrar um pouco o que se cria em torno da psicanálise, que ela é difícil, que ela é complicada. Sim, ela não é simples, demanda estudo, demanda muita leitura, um conhecimento de anos, uma preparação de anos, e nada melhor do que a gente treinar trazendo o Lacan, que é um desafio. Bom, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Mônica, espero que sim. Agora vamos a uma pergunta que chegou, mais uma pergunta fresquinha. Eliane Lee pergunta o seguinte: poderíamos então dizer que o que falta à mulher justamente a empodera? Ela goza de forma mais plena por não ter o peso da obrigação da potência?
Faz sentido, poderíamos dizer sim, já que é um ótimo ponto de vista, né? Veja que a analogia que o Lacan faz é justamente, ela permite essa leitura, né? Então, ela não é circunscrita ao falo, e não é circunscrita, por exemplo, é uma fala que, infelizmente, a gente ouve, inclusive, bastante hoje em dia, né? Que se a mulher, ela, por exemplo, deu à luz a filhas, ela, de alguma forma, foi castigada. Então, ela também não tem que ser nem mãe, ela pode ser só ela mesma. Eu não quero ser mãe. Ótimo, não tem problema nenhum. Né? A gente tem que começar a ver que isso pouco importa. Isso não é determinante, né, na subjetividade de alguém, a não ser que essa pessoa decida isso. Né? Então, a gente pode ler dessa forma, né? Aquilo que eu gostei da frase, né? Aquilo que lhes falta lhes empodera. Essa a ideia. É uma vantagem em relação. Né? Por isso que a frase "a mulher não existe", ela pode ser colocada como também "o homem não existe". Né? Você pode ser aquilo que você conseguir ser o melhor possível dentro da sociedade que você vive. Né? Então, não há necessidade de interpretar papéis que não foram criados por nós. Né? Então, por exemplo, é lamentável você ver um juiz decidir dessa maneira, né? Não, que uma mulher vai ter o habeas corpus para poder ir para casa e cuidar do marido. Ela não é uma ajudante, a gente não precisa seguir o que está escrito na Bíblia, é mais um livro como qualquer outro. Se Jeová achou isso, parabéns para ele, mas a gente não é mais, a gente não está lá no deserto, fugindo dos egípcios, a gente passou essa fase. Né? A gente não é mais criança que acha que, olha, aquele que tem o pintinho, a coleguinha, ela não tem. Não, ela tem uma outra coisa, uma coisa que eu não tenho, mas ela tem outra coisa. Ela tem, por exemplo, em um momento ela vai ter seios, né? Para aproveitar aí só a imagem aí da anatomia. Então, ela não é, ela é alguma coisa em si, assim como o homem também é. E a gente vai ter que se constituir, se construir e nos construir, né, no processo de uma sociedade um pouco mais equilibrada, né, mais equitativa aí, né? Então acho que a gente pode ler sim que o que nos falta nos empodera, né? Você falou a questão de construir. Eu creio que o desafio maior da atualidade é desconstruir, porque você começou até no início dessa live fazendo um retrocesso histórico, né, pontual através da religião, e então é bem isso mesmo, né? É desconstruir, porque existe ainda uma massa grande que ainda está muito alienada e que parece que insiste em continuar, né? Então é um desafio grande aí, essa construção, e eu acredito que seja um desafio maior a desconstrução até, né? Mas acho que a gente está no caminho. Bom, eu quero agradecer, a gente está chegando ao final dessa live, gostaria que você quisesse fazer alguma consideração final, fica à vontade, Bruno. Uma pena que já está acabando, né? É bem uma sessão mesmo, 50 minutos, né? Como a gente aprendeu lá na sociedade, né? Então, mas uma coisa que você falou que é interessante, e é muito importante também, é que, se você parar para pensar, quando a gente começa, né, até de certo momento, né, a gente vê que o Freud, ele percebe algumas coisas nas mulheres histéricas lá nos hospitais de Viena, e aí ele começa a perceber que, olha, por que isso acontece com as mulheres? Aí ele começa a perceber que, poxa vida, elas estão numa situação um pouco mais precária que os homens, mas aí ele percebe que os homens também sofrem de algumas coisas parecidas. Então ele vai percebendo, e ele como médico, ele percebe que, bom, quando a resposta não está no corpo, a gente vai para a palavra. Né? Então parece que algumas palavras afetam a pessoa a tal ponto que ela adoece, que inclusive adoece o corpo, né? E aí ele vai avançando, ele vai estudando, vai percebendo outras coisas, tal, e aparece
a própria psicose, aí ele fala para o Jung, ó, não dá, porque ele não entra no discurso, ele não conversa, não dá. O Jung fala, não dá, vamos usar a arte, mas aí ele toma outro caminho, né? Um ótimo documentário para entender isso é aquele Bis da Silveira, né? Que ela faz tem um filme, inclusive, que ela faz um trabalho belíssimo com os psicóticos, os esquizofrênicos, né? E aí o Freud continua na sua caminhada, vai perceber a pulsão de morte lá, com os neuróticos de guerra, né, que a pessoa repete aquilo que ela sente desprazer e tal. E aí você começa a perceber, até nesse momento, você pensa, ó, existe uma guerra, existe uma sociedade acontecendo em volta do homem. Então, parte do corpo, chega-se numa coisa mais abstrata que é o sujeito, e aí o sujeito, né, do sujeito a gente olha o mundo, olha a sociedade. E às vezes essas coisas permanecem porque interessam a certas pessoas, a certos grupos, né? Então você começa a perceber que existem interesses, né, de manter a população mais burra, né, de manter a população educacionalmente mais fraca, né, porque nada mais complicado para um governo é ter uma população que é inteligente, né, que conhece um pouco de lógica, vamos dizer assim, né, que tem ali um nível lógico um pouco maior. Então, existe toda essa dinâmica e se você parar para pensar, em algum momento você vai perceber que, bom, a psicanálise não é a resposta para tudo e ela não vai resolver tudo. Ela é uma ótima porta de entrada para outras reflexões, né? E para que a gente possa mergulhar mais na reflexão e avançar um pouco mais, né? E é o que você falou, tem que ser mais divulgada, né? Então, é por isso que é muito importante encontros como esses, né? Sites, né? Eu mesmo mantenho um que eu alimento periodicamente, né? O sofisticados.com. Então, é interessante a gente publicar coisas, refletir, conversar, né? Antes dessa live mesmo, e antes da pizza, né? Eu estava com amigos, né? Conversando sobre justamente esse assunto, né? Então, a gente tem que conversar mais, tem que abrir mais, tem que ver que, olha, é um assunto um pouco mais difícil, às vezes até polêmico, mas alguém tem que falar sobre isso, alguém tem que refletir. É interessante que as pessoas que consigam e tenham esse interesse de refletir sobre isso. E, para finalizar, né, para não extrapolar muito, eu agradeço, agora que eu lembrei desses meus amigos lá do grupo, né, agradeço a eles, porque essa tábua aqui eu discuti com eles, né, antes de entrar aqui. Então, agradeço a eles, a Vivi, ao Felipe e ao Vitor, né, e agradeço também ao professor Marcos, né, porque sem ele, claro que eu não estaria aqui, a Aida, que também não estaria aqui, e vocês que estão assistindo a gente, eu também não estaria aqui, né, se não fosse por vocês, né, e também agradecer meus pais, minha mãe viu no Facebook a publicação, ela falou, me ligou, filho, que história é essa de mulher não existe? Eu falei, não, mãe, relaxa, negócio da psicanálise lá, não, mas não existe a mulher, que só existe o quê, então? Ela ficou meio brava, né? Pois não, relaxa, mãe, é um negócio aqui, lá da psicanálise e tal. Então, a gente tem que divulgar, e a gente tem que debater, né? Então, só me resta aí agradecer mesmo a todos, um beijão para todo mundo, e que a gente possa se ver em outros encontros como esse, em outros debates, em outras aulas, em outras lives, que a moda agora é live. Muito obrigada por participar, né, por ter aceitado o convite, Bruno. E eu agradeço agora também a todos os que aqui participaram, aos que fizeram perguntas, comentaram, aos que têm acompanhado as lives, as outras, e as que estarão nas próximas lives também. Um carinho, um coraçãozinho, um beijo no coração de todos vocês, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um beijão, até a próxima.